Canal Aprendendo com a Bíblia apresenta Programa Plantal News, A Hora da Verdade, com o apresentador Adenilson Garcia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais um programa Plantal News, A Hora da Verdade. E vamos aqui hoje trazer mais uma matéria exclusiva para vocês, ao vivo. Para vocês conferirem aí mais uma matéria conosco sobre a seita Testemunha de Jeová. Então vamos aí ver mais uma matéria aí, meus irmãos. E já quero trazer aqui para vocês sobre essa... Só um instantinho aqui. Sobre esse fato aqui, pessoal, há um mês atrás, eu trouxe aqui para o canal, né, uma matéria exclusiva sobre esse cidadão aqui, Aaron Scott Merritt, líder da Testemunha de Jeová, lá do Alasca, né, que ele foi acusado por abusar intimamente de 4 meninas. E nessa matéria que eu trouxe aqui para vocês, nós conferimos lá que, diante das acusações aí foram feitas contra ele, que, na verdade, foi comprovado realmente, né, que ele cometeu este crime. Ele realmente, né, abusou aí dessas 4 meninas. E lá na matéria também nós vimos lá que estava sendo, na verdade, acusado, né, de 20 estupros, né, diante dessas 4 meninas. Fazendo aqui uma conta exata, né, vamos por aí 5 abusos cada menina, né, nessa matéria que nós vimos há um mês atrás. E aí o que acontece, pessoal? A matéria de hoje é essa daqui, só para vocês terem uma ideia. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa matéria de hoje vai ser sobre esse tema aqui, ó. Esse servo ministerial das Testemunhas de Jeová tira a própria vida após ser preso por pedófilo, né? Então, ele que foi acusado de 20 crimes, né, de abuso, que ele cometeu aí em 4 meninas, depois da prisão dele ter sido aí preso, ele não suportou, né, ficar preso entre 4 paredes, melhor dizendo, ali na grade, atrás das grades. Então, ele tirou a sua própria vida. E essa matéria que nós vamos ver aqui com exclusividade. Tá bom, pessoal? Que ele acabou aí tirando a sua própria vida. Vamos ver aqui com exclusividade. Vou pôr aqui para vocês aqui a matéria, para que vocês possam acompanhar aqui comigo a matéria, né, sobre esta situação. Só um minutinho, pessoal, já estou pondo a matéria aqui. Aqui está, pessoal, a matéria sobre esse cidadão que tirou a própria vida após ele ser preso aí, né, por pedófilo, né? Então, aqui é do site TJ em Foco, né? Esse é o site que vamos estar assistindo aqui. Não sei se o pessoal que mandou mensagem aqui está me acompanhando. Eu vou até conferir aqui, ver como que está o áudio, talvez que a gente conferir até o áudio. Ah, está normal aqui. Então vamos lá, pessoal. Site TJ em Foco, né? Foi desse site aí que nós vamos ver essa matéria. Ex-servo ministerial das Testemunhas de Jeová comete, né, suicídio após ser preso por pedófilo.
essa matéria foi publicada em 16 de dezembro de 2025. Está aqui, né, a cara do cidadão de novo, como vocês viram aí na capa. E aqui vamos à matéria. Foi encontrado morto em uma cela de uma prisão localizada no estado norte-americano do Alasca. Aaron Scott Merritt, de 45 anos, que foi preso após ser acusado de violentar intimamente várias crianças que frequentavam um salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Pessoal, só relembrando vocês aqui, é que quando eu fiz essa matéria há um mês atrás, né, sobre as acusações, né, que ele teve aí contra essas crianças, só foram feitas após a saída dele, né, das Testemunhas de Jeová, ou seja, após a expulsão dele, né, das Testemunhas de Jeová, que foi feito, né, a denúncia contra ele, e que assim ele foi, então, preso, né, foi acusado e foi confirmado aí realmente que ele cometeu aí esses abusos e ele foi preso. Né? Por que eu estou relembrando isso? Porque sabemos que se ele não tivesse sido expulso da organização, com certeza ele não teria sido, né, denunciado. Né? Porque a organização ia fazer de tudo para acobertar o crime, ia fazer de tudo para que, né, ninguém soubesse do crime, para não manchar a organização. E aí depois, então, que ele foi removido, foi expulso da organização, veio aí as denúncias, e aí, então, ele foi preso. Depois, eu vou até pedir para vocês depois conferir, né, essa matéria que eu fiz aí há 30 dias atrás, para vocês ficarem por dentro, né, de toda essa questão aí da acusação e da prisão dele, tá bom? A autópsia no corpo de Aaron Scott Merritt indicou que ele cometeu suicídio. Ele estava preso por cerca de 30 dias, aguardando o pagamento de uma fiança no valor de $250 mil, determinado pela Justiça para aguardar o seu julgamento em liberdade. Então, pessoal, vamos lá. Corrigindo aqui o que eu falei agora há pouco, ele foi preso, né, antes mesmo de acontecer o julgamento. Eu creio que através aí das denúncias que foram feitas, né, contra ele, então a justiça, né, decidiu prender ele, né, achou que ele poderia ser uma pessoa perigosa aí, poderia também fazer mais vítimas. Então a justiça decidiu prender ele, né, manter ele preso até o dia do seu julgamento, né? Porém, né, ele, com 30 dias que ele estava preso, aguardando aí no pagamento de uma fiança de $250 mil, né, creio que ele não resistiu, né, ficar tanto tempo preso. Acredito eu que, de repente, ele entendeu, né, percebeu que não ia conseguir pagar a fiança para ele sair, né, da prisão, e então ele decidiu aí, né, cancelar seu próprio CPF. Infelizmente, né, pessoal, porque nós não desejamos, eu particularmente não desejo mal para ninguém, né? O que eu faço aqui no canal, o que eu desejo é que a justiça venha a ser feita, né? E a justiça, né, estava sendo feita, né? Porque diante das acusações que ele sofreu, né, a justiça, né, decidiu manter ele preso, né, e aí estipulou aí uma fiança no valor de $250 mil. Eu acredito que eles já jogaram
esse valor lá em cima, justamente para não conseguirem, né, esse valor, né, de fiança para ele, para que ele mantivesse preso até o dia do julgamento dele. Né? Então, o que acontece? Ele estava sendo, né, investigado, né? Ainda estava sendo investigado, né, para que depois, quando viesse o julgamento dele, então, viesse aí, né, toda a verdade, para ver se ele realmente ia ser condenado ou não. Né? Então, essa é a questão. Porém, como foi para vocês e como nós vimos aqui, né, ele, né, não suportou aí, né, ficar dentro aí, né, da prisão. Não sei se de repente, né, alguns presos aí de alguma forma agrediram ele ou não, porque sabemos que quando, né, criminosos, né, nesse porte aqui de abuso, né, principalmente de crianças, né, quando eles vão para a prisão, se eles não ficarem, né, separados de outros detentos, ele acaba, né, sendo aí, né, virando a mulherzinha dos detentos, e até mesmo aí, né, os detentos acabam cancelando o CPF dele, né? Agora, nesse caso aqui, né, ele que cancelou mesmo aí o seu próprio CPF. Segundo as investigações da polícia, Aaron Scott Merritt abusou intimamente de 4 meninas com idades entre 5 e 14 anos de idade. Quando praticou as agressões íntimas, ele atuava como servo ministerial, né, ajudante de pastor, né, ajudante dos anciãos, em um salão do reino das testemunhas de Jeová. Pessoal, então, como eu falei, né, depois vocês conferem lá na outra matéria que eu fiz, né, mas como eu falei, quando aconteceu, né, os abusos, ele ainda, né, era testemunha de Jeová. Ele era servo ministerial, né, das testemunhas de Jeová. Aproveitava ali, né, do seu cargo, né, para aproximar, né, das famílias, né, ter confiança aí das famílias, aí dos familiares das crianças, para depois, então, né, ele aproveitar aí da vulnerabilidade tanto da família, né, como das crianças, e assim, né, cometer aí esses abusos contra essas crianças. E como eu falei, pessoal, no total, foram 4 crianças, mas o total de abuso foi 20, né, 20 abusos, né? Então, essas foram as acusações contra ele. Ainda conforme informou a imprensa, os abusos íntimos praticados por Aaron Scott Merritt aconteceram entre os anos de 1990 e 2000, e as testemunhas de Jeová esconderam eles das autoridades com suas regras de lidar com pedó. Então, pessoal, mais uma vez aqui, né, destacando para vocês, eu acredito que vocês que vão estar assistindo depois no gravado e que estão aqui assistindo ao vivo, que já foram testemunhas de Jeová, vocês já sabem, né, o que acontece aí nesses casos, né, sobre eles esconderem, né, das autoridades aí, né, esses abusos, né, as regras que eles usam para lidar, né, com a pedó, para esconder das autoridades, né, que é a regra das 2 testemunhas. Ele aí usa um versículo isolado da Bíblia para então, né, ter aí essa base aí totalmente errada para defender aí não o criminoso, né, mas na verdade defender a instituição, defender a organização, porque é isso que eles fazem. Eles acabam o quê? Encobertando aí os crimes, eles acabam, de certa forma, ajudando os criminosos, mas na pretensão
de defender a placa, né, de defender aí a organização, para não manchar, né, não manchar a organização, para não manchar a seita Testemunha de Jeová. É isso que eles fazem, né? Então, eles esconderam, né, das autoridades aí, com essas regras das duas testemunhas, que nós sabemos que é impossível isso acontecer, né? É impossível, pessoal, um abusador levar duas testemunhas para verem ele abusando das vítimas. E do outro lado, né, das vítimas, é impossível elas adivinharem, né, o que vai acontecer com elas, para que elas mantenham ali, né, vigilante aí duas testemunhas, para que depois tenham a prova de que elas realmente foram abusadas. E aí, o que acontece? As vítimas vão até os anciãos da congregação, informam para ele o que aconteceu, aí eles fazem lá, né, a sua comissão judicativa para ouvir a vítima, depois faz a comissão judicativa para ouvir, né, o acusado, e muitas vezes ele coloca a vítima de frente com o abusador. E aí o que acontece, pessoal? Se o abusador ele confessar, né, que ele realmente praticou os crimes e se demonstrar que está arrependido, que o que eles chamam lá não é, que para eles não é crime, né, para eles é pecado grave, né, que é isso que eles, é dessa forma que eles tratam o caso de Pedro, né, pecado grave. Só que nós sabemos que, além de ser pecado, de acordo com a palavra de Deus, também é crime. E crime, pessoal, tem que ser denunciado para a polícia, para a justiça. Mas eles não fazem isso. Como não vai ter as duas testemunhas oculares, que eles ponham nas regras deles, então ele faz aí essa comissão judicativa com a vítima, né, com o acusado. E aí, se ele confessar, né, que realmente praticou o abuso, e se demonstrar que ele está arrependido, o que vai acontecer com ele? Nada. Simplesmente ele só vai perder ali, né, o seu privilégio. Nesse caso, o servo ministerial, ele vai perder o seu privilégio. Não vai ser mais servo ministerial por algum tempo, mas lá na frente ele volta novamente a exercer a mesma função, se ele, de certa forma, né, se comportar nesse tempo aí que ele está com o seu, né, privilégio aí perdido. E a vítima, ó, eles não estão nem aí. Sabe o que eles falam com a vítima? Olha, vamos deixar na mão de Jeová, que Jeová vai fazer a justiça. É isso que eles fazem, pessoal. E aí, se o acusado ele confessar e não se arrepender, aí ele é o quê? Aí ele é desassociado da organização, mas mesmo assim nada acontece, porque eles não incentivam as vítimas a procurarem as autoridades. Aí vai ser desassociado e ficou por aí. Foi nesse caso aqui. Aí depois dessa situação que ele foi desassociado, aí que veio as denúncias contra ele. Olha só como que é essa seita diabólica. E terceira opção, se ele falar que não fez nada, que isso é invenção, né, da vítima, que a criança está inventando, né, tudo isso, o que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo, e mais uma vez eles vão falar para a vítima: olha, entrega na mão de Jeová, que Jeová vai fazer a justiça divina sobre essa situação. E aí, muitas vezes, a vítima
ela é obrigada a conviver com seu abusador ali dentro do salão do reino, assistindo às reuniões juntos. É isso que acontece, pessoal. É isso que acontece. Olha só como essa seita ela é satânica, diabólica. Ela, em nenhum momento ela se preocupa com as pessoas. A única preocupação dela é com a própria organização. É por isso que nós vimos aí na corte australiana, né, que foi confirmado, pessoal, foi comprovado que eles esconderam mais de 1.000 casos de abusos de menores. Porque o interesse deles é somente o quê? O interesse deles é somente na organização. Eles não querem manchar o nome da organização. É isso que acontece, pessoal. Chegou aqui o nosso irmão Antônio Marcos Silva do Nascimento. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Que Deus abençoe sua vida. Já vai deixando aí o seu joinha, tá? Não esquece aí do joinha, não, para ajudar aí o nosso canal. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida. Então, pessoal, é assim que essa seita ela trata esses casos, né, de abuso de menores. É por isso que hoje a seita Testemunha de Jeová ela é uma escola de pedó, né? É isso que ela é, né? Que tem de pedó, né, escondido dentro dessa organização, dentro dessa seita, não está escrito. É por isso que nós vamos ver casos e mais casos sobre abusos de menores dentro dessa organização. Por isso que eu peço a vocês sempre compartilhar as lives, esses vídeos, pessoal. Não é só por questão de ajudar o canal a crescer, como sempre digo, mas é por questão de informar mais pessoas. Quanto mais pessoas ficarem informadas contra essa organização, menos pessoas vão entrar nessa furada. E outra coisa, quando nós compartilhamos aqui e distribuímos para milhares de pessoas publicações como esta, pode acontecer de chegar até o Ministério Público. E quem sabe assim o Ministério Público não decida investigar essa seita mais a fundo contra esses casos de abuso de menores que acontecem dentro da organização. Por isso que eu peço esse apoio de vocês. Cíntia está aqui conosco. Boa noite, Cíntia. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Muito obrigado aí por estar conosco aí, né, nesta noite de hoje, com mais essa matéria aterrorizante, né, das testemunhas de Jeová. Algumas vítimas do agressor, hoje já adultas, e seus parentes lamentaram o destino trágico do agressor e também sua partida sem ser julgado pela justiça dos homens. Meu irmão, aqui, pessoal, como eu falei, eu também, né, lamento, né, por isso. Porque por mais que nós exigimos que a justiça seja feita, e por mais que às vezes a justiça ela é falha, né, ela é falha e acaba não acontecendo, né, jamais, né, devemos desejar, né, mal para a pessoa, principalmente, né, desejar a morte, né, da pessoa, jamais, né, desejar o fim da pessoa,
que nós exigimos, desejamos, é que a justiça seja feita de uma maneira correta. Né? Que nem nesse caso, se ele não tivesse tido essa atitude de tirar a própria vida, né, ele ainda ia estar preso e a investigação ia estar ainda fluindo, acontecendo, até chegar aí, né, a data do julgamento, para que ele venha a ser julgado, né? Mas, enfim, ele acabou aí, né, não tendo paciência para esperar o seu julgamento, né, e acabou tirando, né, a própria vida. E diante disso, pessoal, pelo menos no meu ponto de vista, dá para confirmar, né, que realmente ele, ele cometeu esses crimes, porque senão eu acredito que ele não tiraria a sua vida, né? Lembrando que nos Estados Unidos existe a pena de morte. Não sabemos, né, o que passou na mente, né, desse cidadão, o que passou, né, na cabeça dele ali na cadeia, né, quais foram aí os seus pensamentos. Mas eu acredito que diante dos fatos ele realmente, né, cometeu os crimes e ele sabia que, confirmado isso, né, ele ia ser penalizado aí, né, se ia aí pegar aí, ia ser condenado, né, à prisão, no mínimo a prisão perpétua, né, ou até mesmo, né, aí, né, a condenação aí, né, da pena de morte, né, que essa lei existe lá nos Estados Unidos. Eu, sinceridade, pessoal, uma opinião minha, aqui no Brasil, eu não digo aí, né, uma lei aí que exercesse, né, a condenação aí da pena de morte, mas de uma prisão perpétua eu sou favorável. Eu sou favorável de uma prisão perpétua, porque nós vemos aí, né, muitos criminosos sendo presos, depois de um tempo eles são libertos, né, voltam aí para a rua e aí vão e cometem os mesmos crimes novamente, né? Então, para que isso não venha a acontecer, na minha opinião, pelo menos aí a prisão perpétua, né, seria aí, né, na minha opinião, seria bem-vinda aqui no Brasil. E qual seria a opinião de vocês? Vocês também é dessa mesma opinião que eu? Vocês também concordariam aí com, né, a lei, né, da pena, da prisão perpétua aqui no Brasil? E aí, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Deixa aí nos comentários, tá bom, pessoal? Depois, lá no gravado, lá deixa no comentário a sua opinião. Você seria a favor ou contra a prisão perpétua aqui no Brasil? Qual é a sua opinião? Tá? Como eu falei, a favor da pena de morte, eu não vou ser. Porque com a lei falha que nós temos aí também, que muitos inocentes acabam sendo presos, né? E depois de um certo tempo aí, né, ali, inocentemente preso, acabam aí, né, sendo inocentados, né? Então, com toda essa aí vai para a pena de morte, né? Então, pode aí acontecer esse erro e essa pessoa, ela, né, morrer sendo inocente. Mas, enfim, depois desse aí está a opinião de vocês, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a matéria de hoje que a gente trazer para vocês, tá bom? Que vocês aí possam aí, né, deixar a sua opinião sobre esse caso, sobre essa matéria, para que assim aí, né, a gente possa continuar trabalhando aí em cima dessas denúncias contra as testemunhas de Jeová.
Pessoal, eu vou aqui compartilhar com vocês uma novidade, tá bom? Uma novidade aí que eu fiz hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Essa novidade. Só um instantinho. Prontinho, pessoal. Essa é a novidade de hoje, tá? Eu criei um canal secundário, tá bom? Como estão vendo aqui, ó, Plantão News, a hora da verdade. Tá bom? Inclusive, o link desse canal novo, secundário, ele está fixado, né, aqui no chat. Tá bom? Depois pode pelo chat. E também vou deixar o link ele fixado, né, aqui na descrição aqui desse vídeo. E também vou deixar ele fixado no primeiro comentário, né, aqui do vídeo, tá bom? Depois lá no gravado, no primeiro comentário ele vai ficar lá fixado o link aqui do canal secundário, tá bom? Plantão News, a hora da verdade. E por que eu decidi, né? E por que eu decidi criar esse canal? Por que eu decidi, né, criar esse canal? Vamos lá. Pessoal, eu decidi criar esse canal para poder separar, né, na verdade, aí, né, os conteúdos um do outro. Esse canal novo que eu criei aqui, Plantão News, a hora da verdade, é um canal agora que eu vou usar para trazer matérias, né, trazer aí reportagens como eu trouxe hoje. Então, matérias, reportagens, né, tudo que condiz aí com o ramo de jornalismo, eu vou estar, então, fazendo nesse canal novo. Seja no vídeo gravado ou seja na live, eu vou estar usando esse novo canal, tá bom? Então, todos os vídeos e lives que eu fizer que se refere aí ao jornalismo, né, vai ser aqui feito nesse canal. No outro canal, por enquanto, né, eu vou ficar fazendo aí as entrevistas eu vou fazer no outro canal, normal, e também lá eu vou estar trazendo conteúdos, né, bíblicos, né, estudos bíblicos, pregação do evangelho, enfim, vou estar trazendo conteúdos bíblicos, né, para as pessoas também aí ter um conhecimento melhor sobre o evangelho de Cristo, sobre o verdadeiro evangelho, né, contrário do que as testemunhas de Jeová pregam e muitas outras seitas e até mesmo aí, né, outras igrejas evangélicas pregam, tá bom? Então, eu vou fazer essa separação aí, para que assim a gente possa, né, ter uma coisa mais organizada, né? Mas eu vou conseguir organizar melhor as coisas, tá bom, pessoal? Então, a partir do próximo vídeo ou live, né, concernente aí ao jornalismo, vai estar nesse novo canal agora, tá bom? E por que também, pessoal, que eu resolvi fazer esse canal novo? Para quem não sabe, a partir de fevereiro, eu vou iniciar aí a faculdade de jornalismo. Então, eu vou aí, né, me aprender mais aí sobre a área de jornalismo. E aí eu quero aí trazer, né, outras matérias para vocês também, né, outras reportagens, além aí de eu estar trazendo reportagens assim, né, de seitas religiosas, né, do sistema religioso, eu também quero trazer, né, outros tipos, né, de reportagem aí, né, envolvido aí com o conteúdo aqui do canal, né, que a área de jornalismo aí que eu vou estar, né, procurando me aperfeiçoar é no jornalismo investigativo. Então, diante disso,
que eu vou estar aí, né, fazendo aí essa separação, tá bom, pessoal? E aí eu conto aí com a ajuda de vocês, conto com o apoio e com a colaboração aí de vocês, tá bom? Depois vão lá visitar aí o canal e dá um apoio para nós lá, vai se inscrevendo lá, ativando aí, né, o sininho de notificações, tá bom? Que a partir de hoje aí, a matéria que vem aí vai estar nesse canal novo, tá bom, pessoal? E eu conto aí com a ajuda de vocês, tá? Então, recado dado, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Quero aqui agradecer a presença, né, de todos vocês aqui no canal, nessa live, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima, se assim o Senhor ele nos permitir. Um abraço a todas, a todos e até a próxima. Fui.